Olá a todos, eu sou o Alessandro Leal, médico oncologista, consultor médico do Programa de Medicina de Precisão do Hospital Israelita Albert Einstein e também diretor médico da Delphi Diagnostics nos Estados Unidos. O tema da nossa aula hoje é Desafio da Medicina de Precisão no Câncer de Mama. Esses são os meus disclosures, meus conflitos de interesse. Para essa aula não tem nenhum aspecto. Quais seriam esses principais desafios de medicina de precisão? Um tema que cada vez mais tem se tornado comum nas rodas de discussões de casos clínicos, nos Molecular Tumor Boards, nas reuniões nos hospitais acadêmicos, nos congressos médicos. Hoje, o que a gente vai abordar são esses 6 tópicos que eu considero serem extremamente atuais e importantes no entendimento do tema. Primeiro de tudo, a compreensão da linguagem por trás do sequenciamento genético. O sequenciamento genético, que, em última instância, nos diz a informação por detrás das mutações de um grupo específico de genes, foi desenvolvida há muito tempo atrás. A gente está falando de algo que surgiu na década de 70, década de 80, com Sanger, e isso se popularizou após o projeto Genoma Humano, com o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento de próxima geração ou de última geração, do inglês Next Generation Sequencing. O sequenciamento de última geração, ele permitiu massificar a análise de múltiplos genes, de múltiplas amostras, em um único equipamento, ao mesmo tempo. Isso popularizou, sem sombra de dúvidas, a capacidade das pessoas entenderem o conceito de mutações simples em câncer de mama ou outros tipos de neoplasia, simplesmente porque os testes começaram a ser mais solicitados. Eles chegaram à prática clínica de forma muito mais rápida. Para vocês terem uma ideia, hoje nos Estados Unidos, a Associação Médica Americana desenvolve um programa de medicina de precisão orientado a educar médicos que já estão na prática há um longo tempo e não tiveram familiaridade durante o período de treinamento médico com as tecnologias de sequenciamento. Existe um número avassalador de testes genéticos, germinativos, somáticos, testagem de SNPs para classificação de risco, hoje sendo feitos nos Estados Unidos e que necessitam de interpretação. Entender essa linguagem passa por sentar, ler e conseguir assimilar termos que antes não eram próprios, não eram comuns da prática clínica. Então, quando a gente fala que um paciente tem uma mutação do tipo fusão ou uma mutação do tipo amplificação, é muito importante compreender essa linguagem da genômica. Dizer que um paciente tem um gene amplificado é diferente de dizer que o paciente tem, por exemplo, um gene deletado. E o impacto que uma deleção em um gene tem no tumor do paciente. Se isso é uma alteração, por exemplo, que pode ser considerada driver, ou seja, que vai gerar progressão do tumor ou não. Então, essa linguagem, existem formas da gente tentar adquiri-la, principalmente quando a gente já não está mais dentro da academia. Quando a gente está fazendo a residência, quando a gente está na faculdade, hoje os alunos de medicina e os residentes de oncologia clínica têm isso muito claro, a necessidade de entender, de interpretar estudos clínicos ou estudos translacionais que tenham componentes moleculares dentro desses estudos. Mas quem já está na prática médica precisa buscar uma forma de compreender essa linguagem. Existem cursos de curta duração. O Hospital Albert Einstein tem um curso de medicina de precisão voltado ao entendimento, ao ensino dessa linguagem da genética, da genômica, para colegas que já estão na prática há um longo tempo. É um curso abrangente, um curso que lida com todas as neoplasias, em todos os cenários, doença precoce, doença metastática, pacientes passíveis de serem operados, pacientes não passíveis de serem operados, cenários de pacientes com doenças graves. Então, entender essa linguagem acaba nos auxiliando a praticar uma medicina cada vez mais em acordo, em convergência com o desenvolvimento de novos tratamentos oncológicos.
Sequenciamento genético germinativo para todas as pacientes. Eu considero esse um desafio enorme. Na década de 60, 70, começou-se a estudar as associações familiares de câncer de mama. Começaram-se a mostrar estudos com árvores genealógicas, análises de famílias completas, mostrando a prevalência de câncer de mama mais elevada em determinadas famílias, mostrando então assim uma hereditariedade da doença, uma herdabilidade da doença. Naquela época, sequenciamento não era comum. A massificação veio a partir de 2005, 2006. Então, na década de 80, 90, era muito raro você ter um paciente que fosse a candidato a uma testagem dos genes, principalmente BRCA1 e BRCA2. Desse modo, existiam vários algoritmos matemáticos que ajudavam o médico no consultório a predizer o risco, a incidência, a chance, a probabilidade de se ter uma mutação patogênica naquela determinada família, reconhecendo o número de parentes afetados com câncer de mama ovário, reconhecendo a idade desses parentes. Então, um modelo muito famoso é o BRCA-PRO, desenvolvido pelo Parmigiani, do grupo de Harvard. Existem outros também muito conhecidos. E esses modelos, eles eram aplicados porque os testes de sequenciamento germinativo eram muito caros. Eles eram muito caros e não eram acessíveis a toda a população. No entanto, o conhecimento médico ele foi se expandindo de um jeito que percebeu-se que não só os genes BRCA1 e BRCA2 estavam associados ao aumento de risco de câncer de mama e ovário hereditário, mas também um pool de outros genes que também apresentavam um efeito grande, uma alta penetrância ou uma média penetrância para causar a doença. Estamos falando do gene ATM, do gene ATR, do gene PALB2, do gene CHEK2, do gene do gene da família do gene RAD, que é um complexo que participa do mecanismo de reparo de DNA de fita dupla. Então, uma série de genes que hoje fazem parte de um pool de alterações que estão associados a câncer de mama e ovário hereditário. E aí pensou-se, ok, então a gente vai aumentar o espectro de genes testados nessa mesma população. E uma série de trabalhos a posteriori surgiram mostrando que, mesmo em pacientes que não se encontravam dentro dos critérios de testagem baseado nos algoritmos matemáticos, mesmo assim é possível encontrar alterações germinativas patogênicas, mais raras, ou até mesmo alterações que são mutações fundadoras nessa população. Sempre haverá aquela mutação fundadora que veio na linhagem germinativa, que surgiu na linhagem germinativa não surgiu na linhagem germinativa da pessoa, mas a pessoa, ao desenvolver o embrião, ela apresenta aquela mutação como a primeira da família. Temos, assim, então, uma nova medicina que surge com a necessidade de testagem germinativa em virtualmente todas as pacientes com câncer de mama em estágio precoce, haja visto o advento de novas terapias que utilizam a informação de deficiência de reparo de DNA por recombinação homóloga na adjuvância e também na doença metastática, mudando, então, o paradigma de testagem genética, que antes era para torno de 5, 10% das pacientes com câncer de mama, para virtualmente hoje todas as pacientes com câncer de mama. Existe uma necessidade enorme de popularizar os testes germinativos por meio de redução de custo, acessibilidade, pagamento dos testes que envolvam mais de 2 genes ou um pool grande de genes pelas operadoras de saúde, o reembolso médico relacionado a isso, a regulação do tipo de pedido médico para se fazer o teste. O Brasil ainda caminha no sentido de tornar esses testes mais acessíveis, mas, sem sombra de dúvida, é um caminho sem volta. A testagem germinativa para todas as pacientes é algo inevitável, é um point of no return na medicina, um ponto sem retorno. Haja vista que ajuda no planejamento cirúrgico, ajuda no planejamento da adjuvância
e ajuda no planejamento do tratamento da doença metastática. Um outro ponto, cada vez mais importante, é o de sequenciamento genético somático em populações selecionadas. Há mais de 100 anos, o câncer de mama já tem um alvo muito fácil de ser visto por meio de um teste de imunistoquímica, que é simplesmente a expressão do receptor de estrogênio e do receptor de progesterona, ou do receptor de crescimento epidérmico do tipo 2, o HER2. Esses marcadores tornam o câncer de mama uma doença fácil do ponto de vista de se identificar tratamentos a priori acionáveis, ou seja, bloquear uma via hormonal, bloquear uma via do HER2, sem a necessidade de sequenciamento. No entanto, uma série de novos tratamentos vem sendo desenvolvidas, isso porque a medicina terapêutica, ou seja, a indústria farmacêutica vem avançando na construção de tratamentos cada vez guiados por alvos específicos. Deste modo, temos o desenvolvimento de drogas para determinados tipos de tumores que apresentam uma via de sinalização alterada. Isso é claro, por exemplo, tumores com mutação do gene PIK3CA ou tumores com mutação do gene AKT. Ambas mutações, AKT e PIK3CA, geram uma resposta de crescimento e sobrevivência do tumor que precisam ser bloqueadas por bloqueadores específicos. Já existem drogas disponíveis hoje que inibem a quinase dependente, o domínio quinase do gene da proteína PIK3CA e drogas em desenvolvimento que inibem o AKT. Existem inibidores de ciclina, que por sua vez são de quinase dependente de ciclina, que por sua vez são proteínas envolvidas no ciclo celular que estão diretamente associadas à proliferação do tumor. Se a gente tem a capacidade de sequenciar o tumor, não o DNA germinativo, não o DNA, por exemplo, dos leucócitos ou da mucosa jugal na saliva, mas sim sequenciar um pedacinho do tumor, identificar o pool de genes mutados e tentar compreender quais desses genes são genes com mutações drivers ou mutações passengers, passageiras, nós conseguimos, então, tentar entender como esse tumor cresce. A via de crescimento desse tumor é direcionada por um crescimento pela via do AKT, mTOR, pela via da MAP quinase. É um paciente que tem, por exemplo, um tumor com mutação de PTEN, como uma forma de resistência adquirida à terapia anti-HER2. Então, a testagem somática, ela tem um papel importante na identificação de acionabilidade e no paciente, às vezes politratado, identificar mecanismos de resistência que tornarão ineficaz o uso de uma próxima terapia. Esses testes na prática, hoje, eles ainda são muito caros, principalmente porque são testes que necessitam não só de uma cobertura muito grande e o número de genes avaliados é muito alto, mas principalmente porque são testes que passam por um processo de validação analítica muito caro. E a aprovação desses testes por agências regulatórias acaba também gerando um valor final agregado do teste elevado. Temos hoje uma dificuldade no país, no Brasil, em relação à obtenção desses testes, diferentemente de análise de únicos biomarcadores. Por exemplo, eu quero analisar a mutação do PIK3CA, ou eu quero analisar uma fusão do gene NTRK, eu quero analisar, por exemplo, se o tumor tem uma mutação num gene associado a ciclinas. Ao invés de esgotar o tecido da biópsia, o ideal é você selecionar toda essa biópsia, processar o DNA e fazer um teste de sequenciamento de última geração que vai te dar informação de múltiplos genes, incluindo, por exemplo, a possibilidade de identificar pacientes que melhor se encaixam no tratamento com imunoterapia, como é o caso de pacientes com alta carga mutacional ou, raramente, pacientes com instabilidade de microsatélite, que também pode ser visto por testes de sequenciamento de última geração realizados no tumor. Então, existe um desafio relacionado ao acesso e custo,
A padronização de laudos, padronização de análises, e algo que também deixa a desejar na maioria dos testes hoje realizados em território nacional, quando comparado com os guidelines já confeccionados e hoje postos em prática em território americano. Os guidelines, principalmente esses da Associação de Patologistas Moleculares dos Estados Unidos, da CAP, que é o Colégio Americano de Patologistas, e da ASCO, que reconhece a necessidade de precisão do laudo. Ou seja, não é só precisão do teste, mas o laudo, ele precisa ser preciso, identificar alterações que vão ser importantes do médico saber. O médico está de frente do paciente lá na hora. E retirar desse laudo uma série de alterações que possam ser artefatos ou alterações que não têm relevância clínica. E com isso vem a ideia de interpretação dos dados de sequenciamento à luz das bases de dados públicas. Imaginem vocês que o desafio não é só sequenciar o paciente. Depois de passar por todo esse processo de sequenciar o bloco de parafina e ter o resultado, então sequenciar, por exemplo, o DNA germinativo, ter o resultado daquela família, eu preciso pegar aquela mutação e ver se aquela mutação ela tem algum significado patológico, tanto para uma síndrome hereditária, no caso, se eu sequencio o DNA germinativo, ou se tem algum significado patológico quando eu sequencio o DNA do tumor por meio de um painel genético, um painel genômico. E, havendo o reconhecimento dessa necessidade de interpretação dos dados, as universidades americanas, a academia médica, começou a desenvolver diversas plataformas ou bancos de dados de acúmulo de evidência clínica de mutações relacionadas a desfechos. Então, hoje, existem pelo menos uns 10 bancos de dados públicos, como da Universidade Vanderbilt, My Cancer Genome, como da Universidade WashU, a plataforma Civic, como do Memorial Sloan Kettering, a plataforma OncoKB, e muitas outras que trazem evidência à luz dos achados de mutações. Então, se você tem um relatório de mutação de um paciente na sua frente, é muito difícil que você, como um médico que pratica a mastologia, que pratica oncologia clínica, vai ter a nuance, o detalhe da acionabilidade daquela alteração, porque o conhecimento, ele evolui de forma avassaladora. E essas bases de dados públicas, elas vêm como uma necessidade de atualizar de forma constante o conhecimento médico acerca dessas mutações e dos desfechos clínicos que elas causam, e também de acionabilidade para novos tratamentos. O médico precisa, então, se familiarizar com essas bases de dados. Tendo essas bases de dados em mãos, a mutação fica muito mais fácil de ser compreendida. O detalhe da alteração genética associando a um determinado tratamento e a evidência desse tratamento para aquela determinada neoplasia. No caso do câncer de mama, existem muitas mutações em que a evidência vai vir de outros tumores. Por exemplo, uma evidência de uma mutação no gene BRAF vai vir de melanoma, vai vir de câncer coloretal. Qual o impacto que uma mutação em BRAF no câncer de mama pode ter? É desconhecido hoje, mas tem uma série de informações que estão presentes em estudos, inclusive negativos, que valem a pena ser vistos antes de iniciar um tratamento de forma despropositada para um paciente. Então, as bases de dados, elas precisam ser também dominadas, porque elas são públicas, elas são atualizadas do ponto de vista de evidência científica e o seu uso nos auxilia na identificação do melhor manejo para o paciente em si. Um outro desafio em medicina de precisão vem de uma nova tecnologia que está cada dia mais presente na prática médica, que é a biópsia líquida. A biópsia líquida, ela nada mais é do que a possibilidade de se detectar o DNA do tumor na corrente sanguínea. Então, ter a capacidade de detectar o DNA da neoplasia da mama, que são células que estão em constante renovação, células que estão morrendo por apoptose e células que estão em crescimento. Essas células, elas eliminam DNA na matriz extracelular do tumor, que, por sua vez, esse DNA adentra
pequenos capilares e chegam aos grandes vasos, podendo ser, então, detectados por meio de uma simples coleta de sangue. A detecção do DNA tumoral na biópsia líquida de pacientes metastáticos é uma realidade nos Estados Unidos hoje para genotipagem. O que significa dizer isso? Genotipagem é reconhecer o subtipo genômico do tumor. Isso hoje, nos Estados Unidos, já é aprovado para câncer de pulmão, por exemplo, onde pacientes com câncer de pulmão, ao invés de ter uma biópsia guiada por agulha do nódulo pulmonar primário, a biópsia ela é realizada por meio de uma coleta de sangue para se determinar se o paciente tem, por exemplo, uma mutação ativadora no gene EGFR ou uma mutação no gene Carras ou uma fusão do gene ALK. Essa genotipagem, ela é aprovada pela agência regulatória FDA, ela é reconhecida pelos órgãos americanos que são responsáveis por oficializar os reembolsos médicos. Então, a biópsia líquida nos Estados Unidos hoje, ela é reembolsada. Um desafio no Brasil é ter a biópsia líquida reembolsada pelos planos de saúde para a genotipagem da doença metastática, que no câncer de pulmão e câncer coloretal hoje é uma realidade. E no câncer de mama, isso também vai ajudar bastante. Por exemplo, pacientes hoje em uso de terapia endócrina com tamoxifeno que desenvolvem resistência adquirida e o tumor se torna refratário à terapia endócrina e apresenta, então, mutação do gene do receptor de estrogênio 1, o ESR1, esses pacientes hoje são candidatos a tratamento com os degradadores do receptor de estrogênio, né, os famosos SERDs, como, por exemplo, o fulvestranto e outros degradadores hoje que estão sendo desenvolvidos de forma oral. O que eu posso dizer é a genotipagem do tumor, tanto no início do tratamento ou como na identificação da progressão, tem valor clínico e precisa ser colocado em discussão junto a grupos que são responsáveis pelos reembolsos, pelos pagamentos, ou seja, trazendo valor a esse procedimento diagnóstico. Por fim, um campo que tem se tornado bastante atraente é a capacidade da gente melhor identificar pacientes que, após uma cirurgia da mama, apresentam resíduo de doença no sangue para serem candidatas a tratamento adjuvante. Isso é um conceito que já existe para câncer coloretal, já existe para câncer de pulmão, câncer de bexiga. Em câncer de mama, ele vem sendo desenvolvido. É o conceito de doença residual mínima. Então, usar a biópsia líquida para detectar minimal residual disease. A doença residual mínima é aquela doença que está na corrente sanguínea e ela não é detectada por um exame de imagem. É uma paciente com um câncer de mama, estágio 3, que tem 3 linfonodos na axila, ela opera esse tumor. E algumas delas vão apresentar ctDNA, DNA tumoral circulante, na corrente sanguínea positivo, e outras negativos. Estudos prévios já nos mostraram que as pacientes que têm ctDNA negativo, dificilmente elas recorrem. A chance delas recorrerem é praticamente zero. O valor preditivo negativo é quase de 100%. Por outro lado, as pacientes que apresentam ctDNA, ou Circulating Tumor DNA, positivo na corrente sanguínea, elas têm uma chance de recorrência extremamente elevada. Dito isto, o DNA tumoral circulante na detecção de doença residual mínima hoje tem sido escopo de investigação em estudos randomizados na adjuvância. Na adjuvância, no intuito de se tentar identificar subgrupos de pacientes que melhor se beneficiam de tratamento adicional. Muitas vezes após uma neoadjuvância, na presença de doença residual na mama. Então, existem desenhos de estudos hoje já sendo colocados em prática, estudos, por exemplo, que avaliam em população de pacientes triplo negativos com doença residual mínima o impacto da imunoterapia nessa população. Os estudos randomizados estão em andamento, acredito que nos próximos 2, 3 anos teremos respostas que vão permear os principais congressos médicos e os principais jornais, revistas médicas, e vão mudar a prática. É um desafio hoje a gente realizar esses estudos, que
necessita um número grande de pacientes para se mostrar um benefício real e concreto da abordagem diagnóstica. Eu deixo aqui, então, a minha mensagem final dessa nossa conversa sobre desafios da medicina de precisão na prática médica do câncer de mama. A genômica é uma linguagem e que precisa fazer parte do dia a dia do médico. Adquirir essa linguagem pode ser por meio de leitura de artigos científicos translacionais, artigos científicos que envolvam dados de sequenciamento, pode ser por meio de cursos pré-congressos, cursos de extensão em hospitais acadêmicos, a participação de molecular tumor boards. Quanto mais você ouvir falar de mutações, de tipos de mutações, quanto mais você procurar se informar e ler, mais rapidamente essa linguagem da genômica, que é um desafio na prática, vai se tornar mais popular. Uma outra mensagem é que todos os pacientes com câncer de mama caminham para ter um teste de rastreamento germinativo que ajudará no manejo do seu caso. Essa é uma realidade hoje. Nos Estados Unidos isso é comum já em muitos centros, e a gente acredita que isso precisa passar por uma discussão entre todas as partes envolvidas no Brasil para que essas pacientes hoje tenham seus testes realizados. A única forma de selecionar pacientes para tratamentos-alvos e compreender subgrupos de pacientes que derivam maior benefício de imunoterapia se dá por meio do sequenciamento somático, né? Então, é também um caminho sem volta entender que pacientes com tumores metastáticos que precisam ter os tumores genotipados para se identificar melhores terapias passarão por isso. Não todas as pacientes com câncer de mama, já visto que a primeira linha do tratamento de câncer de mama de pacientes se dá muito pelo subtipo intrínseco, que hoje é bem interpretado pela imunohistoquímica, mas não resta dúvida que o sequenciamento somático ajudará no entendimento de novas terapias. As bases de dados públicas para interpretar os laudos de sequenciamento são muito importantes, né? E o uso dessas bases, elas nos ajudam de forma rápida e prática na tomada de decisão terapêutica, porque separa o joio do trigo, separa a variante patogênica, por exemplo, da variante de significado incerto. A variante de significado incerto, daqui a um ano, ela vai ser atualizada, ela pode se tornar benigna ou pode se tornar patogênica. Por outro lado, as mutações somáticas, as escalas, as classificações, as bases de dados nos permitem colocar à luz a interpretabilidade de um determinado tratamento e o desfecho que esse tratamento vai ter para essa mutação. Ao invés de tentar decorar todas essas alterações, é muito mais importante tentar entender a usabilidade, como fazer uso dessas bases de dados. A biópsia líquida para genotipagem da doença metastática já é uma realidade nos Estados Unidos. Genotipar o tumor significa mostrar quais são os genes que estão mutados e são importantes na progressão dessa doença. Isso precisa, então, ser hoje discutido no Brasil, haja vista que é conveniente, não necessita de biópsia guiada por imagem, reduz risco de evento adverso, como, por exemplo, sangramentos, pneumotórax ou qualquer outro tipo de perfuração, e é conveniente, haja vista que pode ser feito ainda durante a consulta médica. E a biópsia líquida para doença residual mínima é um tópico que é um desafio tecnológico, haja vista que a quantidade de DNA tumoral circulante é muito pequena, os estudos clínicos estão em andamento, e nos resta aguardar achar a utilidade clínica dessa abordagem, que hoje já se demonstrou importante em estudos retrospectivos e estudos de pequeno porte. Aguardamos, assim, os estudos randomizados para que a biópsia líquida possa nos ajudar na seleção de pacientes para adjuvância, aqueles pacientes que apresentam doença residual após a cirurgia versus os pacientes que não apresentam. Então, por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, é fácil me achar pelo e-mail, pelas redes sociais, a gente está sempre disponível. Foi um prazer. Muito obrigado.